Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo e hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre tempos difíceis, os tempos que todos nós, o tempo que todos nós estamos passando e vivendo nesse momento. Vamos orar. Pai querido, nós te suplicamos agora que o teu Espírito Santo venha nos abençoar, nos orientar, nos direcionar, nos guiar, nos dar, ó Pai, o entendimento de tudo isso que tem acontecido, Senhor, para que nós possamos tomar uma decisão na nossa vida e sermos abençoados pelo Senhor. Toma-nos nas tuas mãos através desse estudo, abençoa todos nós. Nós te suplicamos e te clamamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu li um dia na internet que quando nós olhamos para as notícias, nós sabemos o que é que está acontecendo no mundo. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós entendemos por que é que essas coisas todas estão acontecendo. Então, há uma diferença muito grande quando nós temos o conhecimento das coisas de Deus. E todos nós estamos passando por tempos difíceis, todos. Indistintamente, todos estão passando. Agora, como é que nós temos nos portado no meio de toda essa complicação, de todas essas confusões, de todas essas perturbações? Qual tem sido a nossa reação e o que é que nós temos feito diante de tudo isso, no meio de tudo isso? Como nós temos reagido e agido diante de tudo isso? Então, nós estamos em tempos difíceis, muito difíceis, e eu quero que nós venhamos a refletir sobre isso, sobre a nossa vida e sobre tudo isso. Ora, o mundo inteiro está passando por uma grande crise em todas as áreas, em todos os aspectos: social, familiar, trabalhista, financeiro, saúde, econômico, moral, cultural, civil, governamental, educacional, político, religioso, em todas as áreas, não é? E tudo isso tem gerado conflitos e guerras de muitas formas, em todos os níveis, não é? A situação geral hoje no mundo é opressora, deprimente, perigosa, ameaçadora, de incerteza, de insegurança para todos, em todos os lugares. Ou seja, não tem para onde fugir. Tudo isso causado, provocado, criado, desenvolvido pelo próprio ser humano, pela humanidade, pelas pessoas, por todos nós. Nós mesmos causamos tudo isso através do nosso comportamento, das nossas atitudes e da forma como nós enxergamos, vemos as coisas e fazemos. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 5, está escrito assim: na verdade, ou seja, ele está dizendo assim, honestamente dizendo, não é? A terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, porque eles transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E tudo isso tem gerado uma ausência de compromisso, uma ausência de responsabilidade e ausência de Deus na vida da humanidade, das pessoas, do ser humano. Então, tudo que tem acontecido é por causa do próprio ser humano, por causa da própria humanidade que tem transgredido as leis, mudado, alterado os estatutos e quebrado a aliança com Deus. Então, tudo que está acontecendo é pelo comportamento, por causa do comportamento e das preferências e decisões do próprio ser humano, de todos nós. Né? Por esse motivo, estamos cercados por todos os lados de coisas ruins. A maioria de coisas ruins, né? Causando angústia ao nosso redor e muita tristeza no nosso interior. Lá na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta de Timóteo, não é? Ele fala o seguinte, lá no capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele fala assim: ora, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos,
pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, eficácia. E aí ele complementa o versículo 5 dizendo assim: foge dessas pessoas, fique longe desse tipo de gente, não é? E isso é uma coisa muito séria, não é? Nós estamos vivendo uma grande crise existencial por causa desse comportamento do ser humano, não é? Que tem desencadeado incontáveis conflitos em todas as áreas e níveis na sociedade, em todas as idades, desde a pessoa mais velha até a pessoa mais nova. Até aquela pessoa, até aquela criança que não tem entendimento nenhum, ela tem um temperamento difícil, um comportamento difícil. E o outro, quanto mais velho, quanto mais idoso, quanto mais conhecimento, pior vai ficando. Então a situação tem sido muito difícil em todas as áreas, em todas as idades, não é? Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus fala assim, quando ele está falando sobre o final dos tempos, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E é isso que nós temos visto, não é? O que menos existe hoje é amor, é manifestação de amor, atitudes de amor, comportamentos de amor. Podemos sentir claramente uma atmosfera de desamparo, de abandono, de estar sendo descartável, desprezado, ignorado, maltratado, né? É um sentimento de desamor, de desafeto por quase todos, em todos os lugares, no mundo inteiro, né? Um forte sentimento de insensibilidade e muitas vezes um sentimento estilo totalmente psicopata de distúrbios mentais, né? Esquizofrênico, né? De surtos sem sentimento, sem sensibilidade e, pior ainda, sem sentir culpa. As pessoas fazem tudo errado e é como uma pessoa esquizofrênica que ela faz e é como se não tivesse feito, não é? É como um psicopata, uma pessoa perturbada da cabeça, não é? O egoísmo e o egocentrismo têm forjado o desafeto, né? E a carência de amor e de atenção e, em consequência disso tudo, um grande número de pessoas está usando medicamentos antidepressivos, e milhares de pessoas, né, se afundando nas drogas, nos diferentes tipos de drogas, de entorpecentes, de bebidas, de vícios, sem falar nos envolvimentos promíscuos de degradação em todos os seus aspectos. E também mortes, suicídios, assassinatos, loucura, surtos e muito mais do que isso. Porque nós sabemos que é assim. Existem coisas que nós não conseguimos nem explicar. O que é que realmente está acontecendo e por que é que está acontecendo, né? O entendimento e a mentalidade hoje estão totalmente corrompidos, contrários aos princípios, né? Tanto dos princípios morais, éticos, quanto espirituais, sociais, em todas as áreas. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, de 20 a 23, olha o que é que está escrito. Capítulo 5, de 20 a 23, fala assim, olha aqui o que o profeta diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, né? Da negridão, da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Invertendo todos os papéis, invertendo todas as coisas e as situações, não é mesmo? O que é bom falam que é mal, o que é mal dizem que é bom, que é isso que é bom. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos e conselhos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Tudo
Ao contrário, tudo ao inverso, invertido para o mal, para pior, nunca para melhor, né? A fé em Deus, a religião, o mundo religioso, espiritual, está totalmente em decadência. Em decadência, meus irmãos, não é? Tanto que hoje eles taxam a era de hoje como a era pós-cristã, depois do cristianismo, depois de Cristo, não é mesmo? Porque as pessoas estão entregues a elas mesmas e ao mundo sem respeito, sem compromisso, sem limites, sem senso, sem justiça, sem dó, sem piedade, sem misericórdia, sem compaixão, sem amor, sem caráter, sem Deus. Vocês estão entendendo? Essa é a situação hoje no mundo inteiro. Lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, de 1 a 2, ele fala assim, ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão, abandonarão, deixarão, largarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Não é? Então as pessoas estão acreditando e dando mais crédito a espíritos enganadores e a pessoas hipócritas sem temor de Deus, que vivem uma vida totalmente desregrada e estão sendo usadas como exemplo para o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia. Lucas, no capítulo 18, versículo 8, quando Jesus fala sobre o juízo iníquo e sobre a ação de Deus na vida das pessoas, ele fala, lá no versículo 8, ele fala assim, quando o Filho do Homem vier, achará ele, porventura, fé na terra? Por quê? Porque lá em João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim, nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, não, é muito difícil, às vezes até mesmo numa casa, numa família, onde a família toda crê em Deus, quando alguém fala, vamos orar, a pessoa fala, será que Deus vai nos ouvir mesmo? Será que Deus está nos vendo? Será que Deus vai nos responder? Olha o que é que está acontecendo, tudo que está acontecendo. Então Jesus disse, quando ele vier para buscar a sua igreja, será que ele vai encontrar fé na terra? Na terra. Não é mesmo? Então, as coisas são difíceis, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Ou nós buscamos a Deus e nos entregamos a Ele totalmente, nos revestindo da armadura da fé, que está lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 18, e também nos escondendo no esconderijo do Altíssimo, como no Salmo 91, versículo 1, e também lá, como no Salmo 46, 1, que diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da grande necessidade, ou nós nos voltemos para Deus e nos refugiemos nele e corremos para ele e nos refugiemos em Deus, nos colocando totalmente nele, ou ignoramos Deus e entramos no esquema e sistema do mundo, sabendo, no entanto, do que vai nos restar e nos acontecer lá na frente, como consequência de tudo isso. Por isso que Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no versículos 1 e 2, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não mudar a minha forma de pensar e não buscar a Deus, eu não serei mudado, transformado, e eu estarei sendo amoldado, serei colocado como o próprio mundo quer. E aí então eu estarei perdido como o mundo está. Toda a natureza, a criação está sofrendo com tudo o que está acontecendo. Tudo está alterado, perdendo o equilíbrio, seguindo desordenadamente o clima, as estações, os rios, os mares, o ar, a atmosfera, as plantas, os animais, tudo
Tudo está sofrendo um processo de desordem, de desequilíbrio. Interessante que quando nós estudamos, né, lá no ginásio, na época eu estudei a lei da evolução ensina que tudo começa do pior e vai se transformando para o melhor. Né? Por isso que fala lá na lei da evolução que o homem veio do macaco e depois se tornou o homem. Então, que vem do pior e vai para o melhor. Mas quando nós estudamos na lei da termodinâmica, fala assim que as coisas estão caminhando do melhor para o pior. As coisas estão piorando ao invés de melhorarem. Vocês estão entendendo? Não é? Lá em Romanos capítulo 8, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 18 a 23, está escrito assim, preste atenção, capítulo 8, de 18 a 23, ele fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Graças a Deus que Deus tem algo maravilhoso, precioso, que nós não conseguimos entender de tão maravilhoso reservado para nós. Aí ele fala no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, né? Porque a palavra de Deus fala assim, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, e olha o que os homens têm feito com a terra e com tudo, não é mesmo? Versículo 21 fala assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22 fala, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação, tudo está suportando, está sofrendo, está passando por gemidos, por mutações, por diferenças, coisas que vêm para piorar a sua situação, não é? Daquela que ela foi criada, com o propósito para o qual foi criada, por causa da vaidade do homem, por causa do seu comportamento. Versículo 23 fala, e não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tudo está gemendo por causa de toda essa situação que tem acontecido no mundo inteiro, em todos os seus aspectos, por causa do comportamento humano. A terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores. Qual tem sido a minha cooperação para melhorar ou para piorar? Qual tem sido a minha ação, a minha participação? Como e por quê? Então nós temos que buscar a Deus ou ignorar a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 25, quando Jesus fala do final dos tempos, Jesus fala assim, vede que vô-lo tenho predito. Ou seja, preste atenção porque eu já tenho falado sobre tudo isso com vocês. Quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, que Jesus fala sobre os sinais do final dos tempos, e nós olhamos para o livro de Apocalipse, que é a revelação dos acontecimentos do tempo do fim, e também os profetas, vários profetas, né, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e todos os profetas menores também, sempre anunciando esses acontecimentos. Eles anunciaram, está tudo escrito, né, que são todos consequências do comportamento humano, das atitudes do homem, porque se distanciou de Deus, dos seus princípios e da sua palavra. Não é mesmo? A palavra de Deus tem princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. E quando nós quebramos a aliança com Deus, nós saímos dos princípios de Deus e nós entramos no sistema do mundo, que é um sistema pecaminoso, não é? Tudo tem acontecido por causa do comportamento humano, gerando guerras, conflitos, terremotos, tsunamis, pestes, enfermidades, incredulidade, maldade, perversidade e tantas coisas ruins. Olha, o vírus, a bactéria, né? Os vírus e bactérias estão sofrendo mutações o tempo todo.
E o que isso tem provocado? Que as vacinas não estão dando conta. Você toma a primeira vacina, a segunda vacina, você toma a outra dose e você vai e você ainda fica contaminado, porque os vírus estão sofrendo mutações. Não é mais como antigamente, que você tomava uma vacina e você ficava imunizado, não é? Quando você tomava vacina para sarampo, catapora, cachumba, tuberculose, tétano, paralisia, meningite e tantas outras coisas, você ficava imunizado. Hoje não. Hoje não. Você toma e toma de novo, e toma segunda, e toma terceira, e vai ter que tomar um booster, você vai ter que tomar uma outra mais forte. Mas mesmo assim, quantas pessoas que já tomaram 3 vacinas e estão tendo o mesmo problema? Por quê? Porque os vírus estão sofrendo mutações, está tudo fora do controle, em desequilíbrio, não é? Tanto no mundo da bactéria, do vírus, como também na sociedade, na família, no governo, educação, religião, tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque as coisas estão cada vez piores e mais complicadas. Estamos na era, olha aqui, isso aqui é muito sério. Estamos na era da tecnologia, do computador. Daniel profetizou no capítulo 12, versículo 4, ele fala que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, o saber se multiplicaria. O mundo está conectado, ligado e escravo do Wi-Fi, na tecnologia. O mundo está preso. Antigamente, você entrava nos metrôs e nos carros e nos ônibus e em vários lugares, as pessoas estavam lendo um livro. Hoje, todo mundo conectado no Wi-Fi, procurando Wi-Fi, procurando um meio de conectar e de não ficar desconectado. Infelizmente, as pessoas estão conectadas no Wi-Fi, mas totalmente desconectadas na família, como pai, mãe, filhos. Vocês estão entendendo? E também na igreja, como corpo de Cristo. As famílias estão todas, desde o maior até o menor, conectadas no Wi-Fi, mas desde o maior até o menor, desconectadas como família, desconectadas dos laços familiares, do amor, do carinho, do respeito, da consideração, da cooperação, da união, da comunhão, da fé, do calor humano, totalmente desconectadas disso, mas totalmente escravas da tecnologia e do Wi-Fi, não é? Entregues de corpo e alma e espírito, né? Para o Wi-Fi, para a tecnologia, mas totalmente frios, insensíveis, indiferentes, como gente, como família, como igreja, como seres humanos. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade hoje no meio de todas as pessoas. As pessoas estão programadas como máquinas. São frias, calculistas, sem expressão, sem afetos, sem calor humano, sem amor, sem Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é mesmo? E, em meio a tudo isso, ao mesmo tempo, estamos vivendo um clima geral de medo, incerteza, insegurança, dúvida, preocupação, ansiedade, estresse, perturbação, depressão, opressão, tirania, loucura, desequilíbrio, descontrole, surtos. E como se não bastasse o analfabetismo bíblico, a falta de conhecimento e de entendimento da palavra de Deus, das suas promessas, dos seus princípios. A palavra de Deus contém promessas para quem crer e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Mas as igrejas, não é? E no meio do povo chamado de Deus,
estão todos vivendo sem unidade, sem mutualidade, sem comunhão, sem amor, sem respeito, sem consideração. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 8, ele fala assim, vós mesmos fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Está escrito assim. Então, a igreja, o povo, se não buscar a Deus e não estiver conectado com Deus, mas mais conectados com o mundo e com a tecnologia, estarão fazendo danos uns aos outros. O comportamento dos crentes é uma coisa terrível hoje. Infelizmente, não é? As igrejas estão sem amor, sem comunhão, sem mutualidade, sem compaixão, sem viver a palavra de Deus. Lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 4, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, está escrito assim, preste atenção. 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 17 e 18, ele fala assim, porque a ocasião de começar o juízo, o julgamento, de começar a colocar tudo em ordem, né? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O tempo do juízo está chegando. Todas essas coisas que estão acontecendo já são prenúncios para o tempo do juízo, para o fim. E o juízo começa na casa de Deus, por isso que vocês veem muitas pessoas afastando, muitas pessoas pecando, muitas pessoas aprontando, porque o juízo está começando. Qual tem sido a minha e a sua participação nisso tudo? Como? De que forma? E por quê? Como nós temos nos portado diante de tudo isso que tem acontecido? Como mundanos ou como quem realmente crê em Deus e tem Deus na sua vida e conhece a sua palavra e tem entendimento da sua palavra? Como alguém que tem o Espírito Santo ou que nunca teve o Espírito Santo nem conheceu a palavra de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Mateus 24, 25, eu falei com vocês que Jesus diz, vede que vou-lo tenho predito. Eu já falei isso com vocês, eu já mostrei isso para vocês, eu tenho anunciado. Meus irmãos, os crentes conhecem a palavra de Deus, mas parece que nunca leram, que nunca conheceram, porque o comportamento é de um mundano, é de uma pessoa pior do que um mundano, porque ele tem um conhecimento, mas ele ignora o conhecimento que tem. Lá em Apocalipse, capítulo 1, logo no princípio do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 3, fala assim, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu estou falando, Deus está falando aqui das coisas que devem ser anunciadas para os seus servos, coisas que devem acontecer. Ou seja, não é que poderão acontecer, não, é que acontecerão e que devem acontecer. Aí ele fala no versículo 3 assim, bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Será que nós temos lido, ouvido e guardado? Quando ele fala assim, guardar é manter e conservar na sua vida para que você ande de acordo com aquilo que você guardou. Vocês estão entendendo? Não é apenas ler, ou ouvir, entender, guardar e não praticar. Aquele que guarda é aquele que pratica. Então as coisas são muito sérias. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículos de número
11:12, está escrito assim, olha aqui, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras, segundo o seu comportamento, segundo as suas atitudes, segundo as suas escolhas, segundo as suas preferências, segundo as suas decisões. Então nós vimos no primeiro capítulo que fala que Deus estava falando das coisas que eram para ensinar e falar para os seus servos, coisas que deveriam acontecer. O versículo 3 fala que bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam. E agora fala assim, você que leu, que ouve e que guarda, se você quiser ser injusto, fique mais injusto ainda. Suje-se mais ainda. Mas se você é santo e tem santificado, santifique-se mais ainda. Porque o tempo está chegando. E eu estarei chegando para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mateus, capítulo de número 24, versículo 13. Jesus disse assim, falando do final dos tempos, aquele, pois, que permanecer e perseverar até o fim, aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse, aquele que perseverar até o fim. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Todos. Ninguém está fora disso. Todo mundo está passando por lutas e por dificuldades. Então, todo mundo precisa tomar uma posição, uma decisão e uma escolha. Ninguém está fora das lutas e das dificuldades, das tentações, das perturbações e de ter que buscar a Deus, de ter que perseverar e lutar. Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, todos nós, se quisermos a bênção de Deus, precisamos nos colocar na presença de Deus e suplicar ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós. Mas não apenas suplicar que Ele tenha misericórdia de nós, procurar viver aquilo que Ele tem nos ensinado. Porque Jesus falou assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses tempos difíceis, porque Deus, somente Ele, é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.